Fala, Daniel. Tudo bem, Léo? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Bom. Beleza, deixa eu só me enquadrar aqui, porque depois que divide a tela, fica tudo meio... Tudo bem? Ótimo, pô, prazer falar com você, assistir toda a série anterior ali, todas as entrevistas, e quando você me convidou, fiquei muito contente. Legal, e como é que foi, como é que tá essa vida aí de escritor celebridade, tendo que falar para todos os veículos, com bastante gente publicando o seu livro, todas as redes sociais eu vejo repost toda hora sobre o da Ideia ao Bilhão, como é que tá essa fase aí? Léo, sabe que o mais legal é que nesse fim de semana começaram os e-mails de leitores, e é algo que quem escreve livro já tinha me dito que é muito interessante quando isso acontece, né? Quando os leitores começam a escrever. E foram muitos contatos, muitas mensagens, especialmente pelo Instagram e pelo LinkedIn. No livro tem o meu Instagram na minha biografia, que é, bom, a gente está transmitindo por ele, e muita gente está me escrevendo, falando que leu, e gente de vários lugares, de fora do Brasil, de vários cantos do Brasil, e isso tem sido bem interessante. E é muito interessante também ver as resenhas, as críticas sobre o livro, estou adorando. Muito bom. Bom, eu queria primeiro dar uma introdução, né? Então, como é que surgiu essa oportunidade de falar com o Daniel? Foi uma forma muito curiosa e já uma questão dessa construção da comunidade aqui do podcast, das lives e dessas 13 semanas que eu estou criando esse conteúdo, né? Então, eu estava outro dia, sei lá, vendo TV, ouvindo alguma coisa, e de repente chegou uma mensagem no meu WhatsApp da Cris Corrêa, né? A autora de Sonho Grande. E ela falou, Léo, tem um amigo que está lançando um livro sobre os 10 primeiros unicórnios brasileiros, né? Então, óbvio que acho que muita gente de tecnologia aqui sabe o conceito, mas unicórnio é o conceito de startup que atingiu um valor de mercado igual ou acima a $1 bilhão, né? E por acaso eu já sabia, né, desse livro, já tinha lido resenha no Brasil Journal, que é um site que eu sempre acompanho, né, do Geraldo Samor, e a Cris falou... ele quer te mandar um exemplar, né? E como que ele faz? Ele falou, fala para ele, passa meu WhatsApp, a gente combina, né? E aí o Daniel super gentilmente mandou um exemplar, mandou com uma dedicatória super gentil, inclusive. E eu falei, putz, esse acho que é o tema pra gente falar. Falei com o Daniel, falei, vamos gravar, vamos fazer um episódio, e prontamente aceitou. Então, obrigado por ter aceitado. Eu acho que é um tema super quente, né? Se a gente pensar como conteúdo, né, assuntos do momento e tudo mais. E eu queria que você começasse a falar como é que foi essa sua trajetória, porque você começou como jornalista, passou pela Veja, foi editor da Veja São Paulo, editor digital da Veja, passaste pela Folha de São Paulo como correspondente em Nova York, né? Como é que foi essa trajetória para levar você a escrever um livro sobre esse tema peculiarmente? Deixa eu já mostrar o livro que tá bonitão aqui. Ó, da Ideia ao Bilhão, já à venda, tá chegando nas livrarias, você tem o seu também, e tá mais na Amazon, quem quiser já pode comprar agora. Olha, eu já trabalhei em vários lugares, mas eu trabalho em jornalismo desde antes de ir para a faculdade de jornalismo, já comecei a trabalhar em jornal do interior, mas eu fiquei 7 anos na Folha de São Paulo e 9 anos na Editora Abril, quase 9 anos na Editora Abril. E tem algo que eu acho que culmina no livro, né? Que você vai aprendendo. Eu lembro que o Roberto Tivita, na Abril, ele tinha uma figura ali, uma frase para descrever a nossa missão em revista, que era mostrar o que tem de interessante naquilo que é naturalmente relevante, finanças, áreas, administração pública, aquilo que é muito relevante, mostrar o que aquilo tem de interessante, de charmoso, que comunica bem com as pessoas, e também mostrar o que tem de relevante naquilo que é naturalmente interessante. Então, reportagens sobre negócios, ali quando você fala de televisão, que todo mundo gosta de falar de TV, então, ou de música, e isso acho que foi me moldando, assim, na Folha acho que eu já tinha eu nunca tive área nenhuma específica, nunca fui um jornalista só de economia, apesar de ter feito muitas matérias de economia, nunca fui só de política, nunca fui só de cultura. E sempre buscava as boas histórias por trás dos assuntos. E quando eu comecei a tomar contato com esse universo das startups, os unicórnios, na função de editor digital da Veja, eu tinha ali muito contato com tecnologia, com pessoas do meio, e eu fui fazer um MBA em inovação, que também me ajudou a me aprofundar mais no tema. Eu falei, cara, tem uma história aqui para ser contada, que ela não é só
ela é muito relevante, tem aprendizado muito relevante para quem quer fazer um caminho parecido e se conectar com a nova economia, como eu também queria, Léo. Eu também estava nessa busca de entender como modernizar mais o jornalismo, a linguagem, também estava nessa busca. E, ao mesmo tempo, histórias interessantíssimas, que eu comecei a conhecer os personagens por trás das empresas. Alguns começam a aparecer mais, mas muitos não são tão conhecidos. Eu falei, cara, tem um livro nessa história, tem uma história para ser contada direito. E é isso que você vê. Acho que é um livro que tem lições de empreendedorismo, mas vai ter gente que montou a empresa depois de pular de paraquedas e se esborrachar no chão. Vai ter histórias humanas ali também interessantes, e uns episódios surpreendentes. Agora, como é que quando você teve essa ideia, né, pô, vou fazer um livro sobre os unicórnios, né, acho que tem um tema aí que ninguém explorou dessa forma. E aí você começou, acho que o trabalho de pesquisa, de entrevistas, acho que quase uma centena de entrevistas, né, com os empreendedores, membros de equipe, investidores e por aí vai, muita gente, né? Você já tinha uma ideia de costurar a história do jeito que você costurou? Você já tinha isso na cabeça ou ela surgiu, esse agrupamento de temas e a forma como você narra as histórias, né, com alguns pontos-chave, falando sobre equipe, sobre investimento, porque ele não é uma história, uma biografia linear, né, das empresas contadas por capítulo, né? Isso surgiu ou já era uma ideia sua fazer dessa forma? Eu comecei sem pensar muito no formato, mas quando eu fiz as primeiras entrevistas para o livro, já se desenhou rapidamente na minha cabeça uma história que não poderia ser linear. Por exemplo, eu mostro ali o pitch deck, né, que é o PowerPoint para conseguir investimento, do Quinto Andar. Eu não preciso mostrar de todas as empresas. Eu mostrei do Quinto Andar, eu acho um ótimo exemplo. E eu achei que o livro ficaria muito mais dinâmico dessa forma. Pelo menos eu vi assim. Eu acho que tem outras maneiras de contar. Me aconselharam em alguns momentos a fazer linearmente um capítulo por empresa. Teria sido bem mais fácil do que costurar dessa maneira. Mas olha, também tem uma coisa. Eu gosto muito de cinema e eu já fiz muitos cursos de roteiro. Eu gosto muito da área. Para mim, eu fui desenhando um filme na minha cabeça, uma série na minha cabeça ali. Eu falei, olha, tem episódios aqui, sabe? Então tem episódio em que tem, por exemplo, o episódio dos sócios, eu conto sobre 3 empresas como as sociedades foram formadas. Que eu achei 3 sociedades interessantes de serem narradas. Tem um capítulo que eu falo sobre as fusões que deram origem à Movile, e daí eu tô falando só da Movile. Esse tom eu achei, foi um pouco difícil, mais difícil de fazer, mas eu acho que fica mais fácil de ler. E eu tenho uma vantagem que é o seguinte, eu sou casado com uma editora maravilhosa, que é a Alessandra Bales, e ela lia, eu fazia e mostrava para ela ler. E ela não tinha dó não, viu? Ela falava, isso aqui tá chato, não tá legal, vamos refazer. Daí eu refazia, tinha esse bate-bola, então tem essa coautoria aqui, assim, que foi interessante. E para as coisas se sustentarem. Tem umas ideias mais malucas que eu tive de jeito de narrar, e que daí não funcionaram. E aí eu deixei de fora, entendeu? Quanto tempo levou, Daniel, entre a pesquisa e o desenvolvimento do conteúdo? Quanto tempo você levou para criar o projeto? Eu já vinha pesquisando o assunto no meu MBA fazia uns meses, assim. Meio por conta própria, a partir das aulas eu fui pesquisando, tinha ali alguma organização sobre isso. Daí eu fiz uma reportagem sobre o tema na Veja e me aprofundei mais. Aquilo, eu falei, cara, isso vai virar meu TCC. Então tem uma pré-pesquisa ali de uns 4, 5 meses, quando eu não estava nem pensando propriamente no livro, mas que foi útil. Depois, na hora de fazer tudo, quase um ano. Em carga horária, eu diria que foram 4 anos, porque eu trabalhei muito nesse livro. Não tive Natal, não tive Ano Novo. O que eu pensava, Léo, é o seguinte, não dá para eu ficar 3 anos fazendo um livro sobre startup unicórnio, sobre o Nubank, sobre o iFood, sobre o Quinto Andar. Não dá para eu demorar 3 anos para lançar esse livro. Tem que lançar rápido. E eu falei assim, então eu vou fazer, deixei o meu emprego na revista Veja, e aí nesse período eu mergulhei nisso e me dediquei muito ao livro. E aí, esse período foi de quanto tempo? A escrita em si, quanto tempo levou? Eu fui escrevendo no caminho também. Eu apurei, escrevi. Eu não fiz uma coisa muito linear, sabe? Eu não apurei tudo depois escrevi. Eu fui escrevendo. Depois, no final, teve talvez uns 3 meses ali em que eu fiquei escrevendo. Mas olha, também, quando veio a pandemia, daí eu retomei várias entrevistas.
Eu entrevistei 91 pessoas, mas teve gente que eu entrevistei 4 vezes, sabe? Pessoalmente. Então, e falei com muita gente, assim, tem eventos em que eu almocei com funcionários da empresa, ouvi um monte de história. Foi um trabalho intenso, assim, bastante intenso. No ritmo das muita startups. Pesquisa. Muita pesquisa, né? E tendo falado com tanta gente, então você, por exemplo, você falou com cofundadores, investidores, né? Você lidou com personalidades muito distintas, né? Você correlaciona alguma questão das personalidades dos fundadores, né, dos unicórnios? Você vê traços em comum ou é muito diferente e, na verdade, é uma soma de outros fatores que determinaram o sucesso? A obstinação, assim, vamos fazer virar isso aqui, é uma característica de todos eles. Tirando isso, é todo mundo diferente. Quando eu falo que dava uma série, é porque são personagens muito diferentes. Gente mais tímida, gente mais extrovertida, gente que conta o sonho em voz alta, gente que é mais cauteloso, que é mais difícil você extrair ali o que você quer numa entrevista. E assim, todo mundo gente de carne e osso, sabe? Às vezes me perguntam ali como que são essas pessoas, como é que estar. Cara, não tem unicórnio fundado por elfo, por hobbit, por fada. Só tem unicórnio fundado por gente, sabe? E eu acho que tem esse traço em comum da obstinação, mas de resto as pessoas são bem... Cada um tem seu estilo. É engraçado, né, que quando a gente fala de empreendedorismo, né, eu acho que tem muito a tendência de personificar o empreendedor que levou uma empresa a virar unicórnio como um herói, às vezes, né, e aí tem muito isso, né, da personificação, mesmo lá fora, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e por aí vai, né, e aqui também, eu acho que quando começou essa onda do empreendedorismo de startups, né, foi se buscando essas figuras, né. Mas é engraçado que no caso das startups, eu acho peculiarmente que as empresas são mais conhecidas que os seus empreendedores, não é? As marcas, né, de uma iFood, né, de um Nubank, ninguém sabe quem é o Davi Velez, ninguém sabe, né, quem é o Fabrício Bloise, né, da Movile, né, de iFood e tudo mais, né? Mas todo mundo conhece as marcas, né? Eu acho que essas pessoas vão se tornar muito conhecidas daqui para frente, porque são protagonistas. São protagonistas mesmo da nova economia, de um novo momento. Então, assim, são de certa forma os Matarazzo de hoje em dia, né? São Sim. Pessoas ali que eu acho que tendem a se tornar muito conhecidas. E, bom, acho que o livro vai talvez ajudar um pouco nisso também. E sabe que isso é interessante porque eu não queria ninguém para fazer o prefácio do livro, né? Eu falei, acho que não faz sentido, porque eu acho que quem que vai poder contribuir, falar dessas pessoas que são novas, que são... e que estão criando coisas a partir de conhecimentos que vieram de fora, a partir de conhecimento que veio de fora. E aí, na última hora, conversando com um amigo, ele estava falando sobre a Luísa Helena Trajano, e aí me caiu a ficha que eu falei, não, peraí, existe um olhar sênior sobre a inovação brasileira. Esses caras são os protagonistas dessa nova leva, mas tem uma protagonista também na história. Então eu tô citando, ela estava no Roda Viva ontem, né? Tava ontem no Roda Viva, né? E aí eu convidei de última hora ali, tinha um prazo curtíssimo para escrever a orelha do livro, não daria mais tempo de ser um prefácio, e ela gentilmente fez com um texto que define o livro de uma maneira muito, muito interessante, foi muito legal. Muito feliz. Você já a conhecia antes por conta de outras entrevistas, de outras matérias, ou você foi cold call com ela? Assim, como é que foi? Olha, eu já estive com ela em eventos, eu fui repórter da Mônica Bergamo, né, tempos atrás, na época do celular tijolão. E eu encontrava a Luísa Helena em alguns eventos, já vi em alguns eventos, já conversei com ela, mas não tinha uma relação clara. Eu acho que foi muito o propósito do livro que a convenceu, sabe? Acho que tinha alguns contatos que intermediaram, que fizeram essa ponte, mas eu expliquei o que era o livro, mandei ali para ela entender que era algo para divulgar a inovação brasileira, e eu vou ler só um pedacinho do que ela fala aqui. Ela fala, claro. Foi feito no Brasil, sim. Quem nunca ficou incomodado quando alguém olha para algo muito bom e fala, nem parece ter sido feito no Brasil. É do Brasil, sim. Ela começou de uma maneira que eu achei ótima, uma leitura de que é importante você divulgar e entender que a inovação brasileira tem relevância. E você, dentro dessas histórias todas, né,
Quais são, assim, teve histórias que você deixou, óbvio que deve ter, né, histórias que você deixou de fora e tudo mais, mas que história surpreendente você pode compartilhar aqui com o pessoal que está acompanhando o episódio? Léo, tem várias histórias que me surpreenderam. Eu acho que tem uma que está tendo uma repercussão grande, que é a história da Monique Oliveira, que é uma mulher trans fundadora de um unicórnio. Ela é cofundadora da Movile, é uma pessoa fundamental na primeira temporada da Movile, digamos assim, no começo da empresa, e fiquei muito feliz quando soube que tinha mais uma mulher, além da Cristina Junqueira, fundadora de unicórnio. Agora, eu vou te falar o que mais me surpreendeu Cristina Junqueira do Nubank. Do Nubank, perfeito. O que mais me surpreendeu pessoalmente, que foi o processo de trainees da Stone. É um processo, um dos maiores do Brasil, foram 70 mil inscritos no processo que eu acompanhei, e tinham me explicado, o André Street, quando eu entrevistei, ele me falou do processo, que era muito interessante, me contou um pouco como era, eu falei, poxa, eu quero conhecer esse processo de perto. E aí ele me conectou com a responsável, a Lívia, que é responsável pelo processo, e aí ela me explicou mais ou menos como era. E basicamente é o seguinte, é um processo que dura meses, no meio do caminho tem vários pontos surpreendentes, como lista de livros para ler, tipo FUVEST, você escolhe um só. Mas é tipo vestibular, você vai lá e tem que ler um livro, e na entrevista fazer uma relação entre você, os conceitos do livro, é interessantíssimo. E o final do processo, os finalistas ficam 3 dias num hotel em Itu. E eu falei, poxa, eu quero ir para esse hotel para acompanhar. E eu fui para dormir no hotel. Tal. Só que quando eu cheguei no hotel, eu não entendi nada que estava acontecendo. Eu fiquei horas ali tentando sacar qual era o evento. Qual era do evento ali. Primeira coisa, eram 4 finalistas, 70 mil inscritos e 4 finalistas. Cara. E daí chega um ônibus e carros, 200 funcionários da Stone para avaliar os 4 finalistas, que vão ter salários ali, vão ser trainees, eles chamam de recruta, né? A pessoa vai ser o recruta com um salário ali que, se a pessoa for contratada como analista, é um salário de 5, 6 mil reais, não é mas é um processo seletivo super extenso. E eu falei, cara, eu não estou entendendo isso. Daí, de repente, não vou dar muito spoiler, mas sai uma celebridade surpresa de trás de uma parede para fazer uma interação com as pessoas. Uma celebridade do esporte, digamos assim. E ali eu fui achando tudo muito... Peraí, mas está todo mundo aqui? E daí tava o André Street, fundador, o presidente da empresa, o CEO, pessoas de altos cargos, estava todo mundo ali. E o que foi ao longo do dia, o que eu fui entendendo do evento, é que aquele é um evento de cultura. Eu não vou contar o final do Sexto Sentido, tá em detalhes ali, mas tem um propósito por trás de tudo isso. E para mim foi interessante, porque depois de um certo tempo de carreira, você vai aprendendo a enxergar assim, isso deve estar acontecendo isso por isso, daí pode ter 2 opções e tal. Mas nesse caso eu falava, eu não estou entendendo porque tanta coisa para contratar, e dos 4 só 2 foram contratados, entre 70 mil inscritos. Então isso é algo que me surpreendeu bastante, eu conto no livro, e eu acho que é um aprendizado, um jeito diferente de selecionar e de cuidar da cultura de empresa. Achei incrível. E é legal, né, que você pegou esses pontos-chave para explorar de uma forma que aí sim ele pode virar uma lição para quem está lendo o livro, né? Porque até eu tinha pensado, né? Porque qual é o papel do livro, né, para quem é pro leitor empreendedor, né, que seja começando uma empresa ou intraempreendendo numa empresa tradicional, enfim. E aí assim, eu fico pensando, né, qual o papel de um livro como esse, né? Ele é de inspirar, de informar, de ensinar um pouco de tudo, né? O que você acha do papel de um livro como o seu? O meu objetivo com esse livro foi divulgar aprendizados para que muitas outras empresas, muitos outros unicórnios venham e apareçam, mas além de tudo, que mais gente no Brasil se conecte com a nova economia. Se você olhar o elenco do livro ali, esses protagonistas, eles são, em grande parte, estudaram em Stanford, no MIT. Se você olha, eu acho que uma nova leva de empreendedores vai surgindo com esses aprendizados que eles trouxeram para cá. E aí eu fui entrevistar o Jacques Markovic, que é um especialista em empreendedorismo brasileiro, e ele me falou, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na industrialização do Brasil. Ela foi feita por brasileiros que foram para fora e trouxeram conhecimento, e por estrangeiros que vieram para cá empreender. É a mesma coisa, Daniel. Na hora que ele falou isso, eu falei, poxa, entendi. E aí eu entendi também, melhor ainda, qual tinha que ser a missão do livro, que era, uma vez que eles penaram, deu muita coisa errada até dar certo,
mas uma vez que deu certo, que você tem esse conhecimento, que esse conhecimento seja disseminado e útil para todo mundo que quer se comunicar, se conectar com a nova economia, inclusive profissionais que trabalham em empresas tradicionais. Eu pensei também muito nessas pessoas, não só gente de startups, porque tem gente que acha que transformação digital é só trazer a tecnologia para dentro da empresa. É muito além disso, você tem que pensar diferente mesmo. Não é porque você vai pensar diferente que você tem que vender o seu cérebro e trazer um do Alibaba, comprar e colocar, entendeu? Mas tem método ali que você pode seguir, prática de gestão. Para mim, então, esse objetivo é esse. Assim, o objetivo é disseminar... É engraçado, porque quando você fala nessa questão da analogia com, sei lá, mais de um século atrás, na industrialização, né? E aí, acho que quando a gente olhar para frente, né, algumas décadas para frente, ou sei lá, ou as gerações futuras vão olhar esse período de 20, 30, sei lá, 40 anos como a era da digitalização, não é? Isso. Dessa transformação, onde o digital começou a permear tudo, né? Tem uma série lá da History Channel, que é o The Man Who Built America, não sei se você já viu, Os Gigantes da América, né, que era bem isso também, aqueles 50 anos da virada do século XIX para o século XX, onde petróleo, eletricidade, enfim, banco, né, tudo pavimentou o capitalismo moderno, né, e parece que agora a gente passa por isso no digital, de certa forma, né? Não, perfeito. E essa série, eu lembro que o André Street, da Stone, me mandou, quando eu fui na primeira conversa com ele me mandou essa série e a versão brasileira também, que eu esqueci o nome. Mas tem uma versão que mostra ali Martinelli, Matarazzo, as pessoas, os pioneiros no Brasil. E por aí eu falei, poxa, interessante, eu acho que eu estou fazendo uma versão contemporânea de uma história semelhante. Daqui a pouco você faz a versão documentário com acting, né, esses mockumentary, não sei como é que eles chamam, né, enfim. Então, e aí, assim, como você vê, olhando, você contou a história desses 10 unicórnios, né? Mas como é que você vê o ecossistema brasileiro de empreendedorismo e inovação hoje? Eu digo isso porque, assim, eu estudei engenharia no final, no meio da década de 90, né? Que foi quando a internet comercial surgiu, né? E naquele momento a gente tinha os primeiros empreendedores fazendo os primeiros experimentos. Então, o Romero Rodrigues, que veio fundar o Buscapé, né, no final dos anos 90, ele estava lá na Politécnica lá da USP e tudo mais. Então é engraçado que a gente vê uma primeira onda e a gente falava, putz, esses empreendedores que deram as primeiras saídas, as primeiras empresas com liquidez, como o Buscapé e outros, né, foram base para mentorar uma segunda onda, que é o pessoal do início dos anos 2010, né, final de 2008, 2009, que foi esse ecossistema atual, fruto dessa década, né, de desenvolvimento, né? Então, como é que você vê esse estado, né, do cenário de empreendedorismo brasileiro de tecnologia e inovação? Eu acho que depois dessas ondas, agora essa coisa pega velocidade. Com esses primeiros unicórnios, eles entraram, concordo com você, que tinha, o pessoal, o Romero Rodrigues, as pessoas que era realmente só mato e foram com o facão na mão, né? Mas também o caminho ainda era muito espinhoso ali, sem dinheiro, entendeu? Pouca verba para investimento. Você olha no livro ali, o Quinto Andar, a 99, outras empresas sofreram muito com falta de dinheiro, não conseguiam captar investimento. Imagina hoje em dia quantas pessoas adorariam ter investido na 99 e no Quinto Andar, né? Mas não conseguiam. E hoje você tem, depois dessa leva de empresas, não só dos unicórnios, mas outras empresas que prosperaram, muito mais dinheiro na praça, tanto anjo... Léo, eu lancei o livro na segunda passada, né? O que eu falei já com o investidor anjo desde então, tem muitos lendo o livro. E eu estou adorando, isso está bem interessante. Depois que eles querem trocar ideia tal, e eu gosto também de falar, e quero saber mais também, né? Tem gente querendo investir e fala, falta startup para investir, falta startup. Não é que tem dinheiro para todo mundo, mas falta startup boa, com um plano ali interessante e com perfil de fundadores que dá uma credibilidade ali, né? De que tem condição de tocar o negócio. Então, acho que você tem ventos favoráveis, esse é o primeiro, você tem realmente um pouco mais... Tem gente que já fez e já deu certo, então tem mais dinheiro na praça, esperando bons empreendedores, com bons projetos. Você tem também uma percepção, especialmente depois da pandemia, de que isso não é uma bolha, de que esses negócios pararam de pé e, em grande parte, se consolidaram num mundo em que muita coisa aconteceu, em que a gente avançou 5, 10 anos em questão de meses.
Então, isso também ajuda, né? Que tem mais credibilidade para você entrar, para empresas novas que entram nesse negócio. E acho que uma percepção grande também de que o potencial de uma startup é proporcional ao problema que ela se propõe a resolver. No Brasil não falta problema, não é exatamente material escasso, né? Você tem muitas áreas de ciência, muitas áreas de burocratização para serem suavizadas e amaciar a relação com o consumidor. Então tem esse favorável. O que acho que é dentro de... Oi? Eu acho que tem aí, com tudo isso, essa próxima década, 2 décadas, o mundo basicamente vai ser outro, né? Em pouco tempo, né? Não, vai ser outro e se você olha os últimos anos, já mudou demais tudo, né? Eu sou usuário de boa parte dos unicórnios aqui, nunca aluguei um imóvel no 5º andar, mas quase todo ali eu uso bastante. E eu acho que tem alguns ventos desfavoráveis, que também é importante falar, né, do que tem contra. Um deles ainda, o país é muito difícil para empreendedor, muito burocrático, e isso é uma pauta urgente, já que a gente está em eleição municipal, eu não vejo isso sendo muito discutido, porque eu acho que tem questões federais, mas também tem questões municipais, locais que podem ser facilitadas, e também nisso, falando um pouco de política pública, a questão de formação de gente me parece um problema sério, porque agora as empresas grandes fizeram sua transformação digital e estão competindo pelos talentos, pelas pessoas que já têm alguma bagagem até formada nessas empresas. Além disso, e não é só empresa do Brasil, não, você tem um fenômeno de teleimigração que já está acontecendo no Brasil, que é o cara mora em São Paulo, o cara mora em Niterói, mas ele trabalha para a Alemanha e ganha em euro. E para a empresa da Alemanha não é problema nenhum ele estar em Niterói. O problema é como é que as empresas brasileiras lidam com essa falta de talento. Eu acho que a gente tem que pensar, a gente assim, como Brasil, pensar em formação de gente para ontem, não só de tecnologia, mas de negócios, de contabilidade. Tem especialistas de várias áreas ali com vagas ociosas. E o Brasil, por ser um país muito peculiar, né, do ponto de vista econômico, fiscal, trabalhista, tem certas funções que você não consegue fazer o trabalho remoto, do tipo, vou contratar alguém da Índia, ou da China, ou do leste europeu, em alguns cargos de tecnologia sim, mas para questões administrativas e tudo mais, não, né? Então a gente consegue exportar mão de obra, mas não é tão simples importar mão de obra em determinados setores, né? Não é. Até por uma questão de idioma, né, de barreira. É muito mais fácil. Você vai ter um brasileiro falando inglês do que ter um indiano falando português, se inteirando com o resto da equipe. Né? Daniel, censura. Houve algum tema que você quis colocar no livro e que você teve restrição, alguma recomendação ao longo das entrevistas? Falar, putz, eu te falei isso, mas eu gostaria que isso não entrasse no livro. Houve alguma coisa desse tipo? Não precisa falar, obviamente, o quê, né? Mas só teve algum caso? Não, no meu livro não. É o seguinte, quando eu fui fazer o livro, eu estava preparado, inclusive, para algumas empresas não falarem comigo. Eu trabalhava na Veja, eu tirei meu crachá e aí eu comecei a apurar. Então, eu não entrevistei ninguém já estando num veículo e tal. E eu tinha ali já a Companhia das Letras, que abre portas, né? Mas eu estava preparado. Se as pessoas não quiserem falar comigo, é claro que tem gente que pede para ler antes, tal. Isso não acontece. E eu estava preparado para isso. Cara, tem uma coisa que eu percebi nessas empresas. Eu não só fui bem recebido. Teve algo que é o seguinte. Eu não só consegui falar com pessoas que às vezes nem costumam ter vista, entenderam, acharam, pô, importante ter um livro desse assunto, tá bom, vou falar com você. O fundador de todas as empresas. Como nas entrevistas, a maioria dos empreendedores fazia questão, não vou te falar a maioria não, vou te falar todos, de falar dos erros e de explorar os momentos ruins, o que deu errado, e os erros deles próprios. Eu acho que é uma grande diferença que eu percebo entrevistando pessoas da nova economia, que é isso, assim, são pessoas que gostam de falar dos erros, porque entende que erro é aprendizado. Eu acho que tem alguns pontos, né, da tua obra que são o teu histórico como jornalista. Eu acho que a credibilidade dos veículos pelos quais você passou, alguns apadrinhamentos de profissionais do mercado que te deram baliza e referência, né? E o tema do livro, né? Acho que juntou tudo isso, facilitou muito o trabalho que você fez, você não acha? Acho que o tema do livro abriu muitas portas. Tem uma coisa interessante, Léo, eu nunca recebi tanta indicação boa de livro
quanto eu recebi nessa apuração. E eu sou jornalista, convivo com muitos jornalistas que costumam ler coisas interessantes. Mas olha, é gente que valoriza o livro. É interessante, né? Parece uma contradição por ser gente do meio digital. Não, é gente que estuda e que lê muito. Os livros estão muito presentes nessas empresas. Eu falei do processo da Stone, que esse processo tem livro ali no meio do processo seletivo de trainee, que é algo que eu nunca vi na vida. Não sei se você já conhecia isso, eu nunca tinha visto. Achei interessante. São muito presentes os livros, chamam autores para falar nas empresas. Então, o tema do livro abriu muitas portas. Eu acho que alguns contatos que eu não tinha, eu pedi para algumas pessoas assim, poxa, me apresenta para essa pessoa. Aconteceu em alguns casos. Isso pode ter ajudado. Sim, sem dúvida. E, Daniel, aprendizados ao criar o livro, né, como escritor, né, o que você hoje sabe desse processo todo de criar um livro que você gostaria de saber antes, né, que você contaria para o Daniel, vai passar por isso, e qual seria uma lição? E você criou algum tipo de rotina para superar obstáculos, né, que a gente vê que normalmente os escritores, né, seriais, né, eles criam algumas rotinas, algumas manias, alguns hábitos para passar pelos bloqueios de escritor, os writer's block, né? A Cris Correia, que participou do episódio 10 aqui, ela falou, eu vou para fora de São Paulo, para uma casa de campo, alguma coisa do tipo, para sair do lugar que eu tô, para tirar esse bloqueio. Você desenvolveu alguma coisa desse tipo? É o seguinte, eu tenho uma tendência, eu tenho a cabeça meio em ebulição constante, assim. Então, eu aprendi ao longo da vida a me organizar. Eu vi que se eu não me organizasse bem, não sai nada, entendeu? Então eu aprendi a fazer algo que é o contrário do que eu sempre fui, que é me tornar uma pessoa metódica, a serviço da atividade. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei um painel, tá aqui do meu lado, só não vou virar para um painel, comprei um painelzão de cortiça, coloquei aqueles post-its grandes com cada capítulo, com etapas que eu tinha que apurar, pessoas que eu tinha que ouvir. Depois fiz um risco ali e comecei a fazer na hora de escrever. Olha, eu tenho que preencher, então... Eu fui pensando em fragmentos, né? Nesse capítulo tem uma parte que eu vou falar disso. Então eu vou escrever esse tanto, isso aqui. E aí eu fui preenchendo os pedaços. Esse quebra-cabeça deu muito certo e se eu fosse fazer um de novo. O que eu faria diferente agora é lembrar que a parte de apurar, de ficar falando com empreendedor, com funcionário, com gente interessante, ela é muito legal. E a hora de escrever, ela é mais cansativa, ela é mais maçante, ela é muito solitária. Então eu teria antecipado, eu teria feito mais textos já durante o processo. Eu já fiz meio um mix, mas ficou muita coisa para o final. Tem coisas que eu poderia ter escrito, entendeu? Quando eu voltei lá de tudo da história, eu poderia na segunda-feira ter escrito. Eu escrevi, acho que uma semana depois. Então, não deixar para o final só o texto. Tem muitos autores, a Cristiane Correia, que me conectou com a editora, e foi uma pessoa que me ajudou bastante aqui no livro. Ela, nesse começo, especialmente, me incentivou a fazer. Ela tem um método diferente, que é um método parecido com o que o Laurentino Gomes usa, né? Que é apura tudo, depois escreve tudo. Para mim não funciona, entendeu? Essa parte de só escrever, se eu fizesse assim, eu ia ficar muito irritado. Entendi. E aí você pode perder algumas nuances do frescor de algumas apurações que você fez, né? Enquanto está quente, de repente você está com aquilo em ebulição na cabeça e talvez quando você transcrever ele pode ficar mais rico, talvez, não é isso? Pode ser, mas eu já tenho uma técnica para isso, que eu já fazia em reportagem, que eu sempre reviso as minhas anotações, eu gravo as entrevistas, mas eu reviso as minhas anotações depois. Então eu pego o meu caderninho, eu vou relendo e fazendo anotações. Tem que ter tal detalhe, tem que ter tal detalhe. E tem uma coisa que é o seguinte, eu tendo ao detalhe, entendeu? Eu tendo a olhar o que tem de mais curioso e diferente. O que eu posso esquecer é algum detalhe técnico que daí ouvindo o áudio vai ser importante, e aí eu tenho que fazer isso. Mas eu sempre faço isso, de revisar as minhas anotações. É a melhor coisa, porque você nunca anota na velocidade que a pessoa está falando, você está pensando às vezes na próxima pergunta, então eu saio, já faço a revisão e já... Às vezes eu até faço uns esboços, eu posso começar desse jeito, e até gravo áudio para mim mesmo. Fazer assim, assado e tal. Então tem uns jeitinhos que eu fui descobrindo. Eu acho muito legal estudar processo criativo. A própria Cris Correia, ela falou de um livro que eu já também li também, que é o Daily Habits, que é um livro que fala a rotina de várias pessoas famosas ao longo da história, tipo Benjamin Franklin,
Van Gogh, por aí vai, e você vê que todos os criadores, eles têm algumas manias muito peculiares, né? Então você falando da sua forma, então você como jornalista criou uma forma, um olhar aguçado, né, para olhar o detalhe, né, e aí você só materializou isso numa obra maior e mais extensa, né? Isso, e daí eu fiquei pensando nos pedacinhos, sabe? Preenchendo os pedaços e daí olhando o todo. Como que, Daniel, como que você vê, né, com o filho tendo nascido, né, com o livro tendo sido publicado, né, e com a boa receptividade, o tema fantástico, timing, acho que tudo muito alinhado, né, para você, como que você vê o sucesso do livro, e se já está surgindo na sua cabeça o que você quer fazer com esse conteúdo, se você vai derivar em outras mídias, ou se você já está pensando num próximo livro, o que isso tudo está trazendo para você? É o seguinte, tem uma coisa que eu aprendi fazendo conteúdo digital na Veja São Paulo e na Veja, que é algo parecido com o teu processo também, que é assim, eu aprendi ali que a reportagem não acaba quando termina. Uma vez que a gente gravou essa live, você mesmo tem um monte de ideia, coisas diferentes que você faz a partir disso, né? Ilustração, podcast, você tem esses caminhos. O jeito que você trabalha em rede social, e treinando esse olhar ali nos últimos anos, trabalhando com conteúdo digital. No livro eu pensei a mesma coisa, eu falei, eu vou lançar o livro e eu vou conversar sobre ele com grupos de estudante, estou me preparando para fazer as primeiras palestras a respeito do livro, tem mais de uma palestra, eu acho que tem uma palestra para startup e uma para empresa mais tradicional, que é que aprender com esses unicórnios, e uma mais específica para startup, que fala sobre como buscar investimento, essas coisas. Tem algumas derivações e tem outras ideias. Que legal. Então, assim, obviamente tem muita coisa aí ainda em sigilo que você deve estar cozinhando aí para lançar depois. Eu vou estar olhando e acompanhando, né? Daniel, mais um ponto que eu passei aqui, né? Dentro dessas fórmulas, né, das histórias surpreendentes, assim, você falou um pouco das personalidades, né, dos founders das startups, né, mas dentro dessas 10 histórias, da 99, eBanks, iFood, Gympass e tudo mais, né, você também viu algumas questões de cultura em comum entre as empresas que você falou, putz, isso aqui foi determinante, você teve esse olhar também sobre essas lições? Sim, bastante. Eu acho tem alguns pontos ali. Uma é assim, como as empresas cultivam a autonomia, isso é práticas de gestão para que isso aconteça. E isso faz muito. Autonomia é um elemento importante da cultura da empresa, né? Você pode ter nenhuma, você pode ser incentivada, pode ser até tolerada, né? Então, o que eu vi, assim, acho que tem elementos de cultura e eu tentei prestar atenção nisso. Tem a parte mais subjetiva, que é o jeito que as pessoas falam, a cara. Então, por exemplo, a Estônia, eu falei, a Estônia é todo mundo pilhadaço, assim. Tá todo mundo ali sempre muito agitado, muito animado, vamos fazer e tal. Tem empresas que têm uma coisa mais cordial, mais tranquila, e também as pessoas são animadas, e a Estônia também é cordial, mas cada uma tem uma cara. Mas para mim, o mais importante foi tentar observar e trazer para o livro práticas de gestão que incentivam a cultura. Porque é o seguinte, assim, a lista de cultura na parede, ela vale igual a zero, ela só vira piada. Vou te falar uma coisa, por exemplo, que muita empresa quer, olhar de dono. Ah, tem que ter olhar de dono, tem que ter olhar de dono. Cara, isso é uma conquista, você tem que estimular o olhar de dono. Se a empresa tem várias maneiras, desde distribuir ações, que é uma maneira ótima de estimular o olhar de dono, né? Você tem ações, tem um programa de compra de ações ou de ganho de ações, mas até você ter transparência. Então, uma coisa que é incomum entre algumas dessas empresas é que elas, na reunião mensal ali com os funcionários, o CEO responde a perguntas anônimas. Isso é o tipo de coisa que incentiva uma empresa a ter mais olhar de dono. Você está aproximando as pessoas da gestão. Você quer que na empresa as pessoas pensem igual o chefe, e o chefe nem olha na cara de ninguém, entendeu? O olhar de dono fica meio complicado. Então, assim, o que eu procurei fazer no livro falar qual é o ponto de cultura. Eu tenho as minhas impressões sobre cada cultura, mas mostrar que elementos, que práticas levam ao estímulo dessa cultura. Eu acho curioso isso, porque assim, né, a gente está falando de empresas que expandiram muito rápido e para chegar nessa escala, né, de unicórnio e tudo mais, né?
e sem uma cultura que seja reflexo do exemplo, principalmente dos fundadores, né, do time original, né, que começou o business e tal, praticamente você não cria essa liga que vai passar essa energia para que atraia as pessoas certas e que todo mundo consiga construir junto. Essa questão desse exemplo de responder as perguntas, né, nas reuniões mensais, né, tem até um termo, né, que lá fora usam, e até aqui em algumas startups, que é town hall, né, que é a sala, isso, exatamente. né, o town hall, e aí eu sei da RD, que é a Resultados Digitais lá no Sul, que provavelmente vai ser um unicórnio em breve, do meu amigo Eric Santos, que é o CEO eu lá. achei E que ele fosse falou, ser né, até o fim do livro, até o fim da apuração eu falava. Eu acho que vai ter um unicórnio catarinense. Não teve ainda, se bobear até teve, a gente não sabe, vai. Então. E aí ele fala que ele faz essa sessão mensal, né, com toda a empresa, ou também com os novos colaboradores, nessa sessão jogo aberto, responder tudo, transparência total, né, que isso é muito importante nesse onboard do time, né. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Você falou sobre, pensei que a Resultados Digitais, alguma startup de Santa Catarina, de Florianópolis, seria unicórnio e tal. Esse tema ele pode gerar um segundo livro, né? Ou um conteúdo estendido, né? Porque toda hora, né? Agora, basicamente, vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que não é mais unicórnio, são os decacórnios, né? Porque o unicórnio começa a virar comum, né? Já temos o Nubank, já temos a Estônia ali, que a depender da cotação ali na Nasdaq, que vale 15 bilhões de dólares. Estou ansioso pelos próximos capítulos. Daniel, e quais são os seus, assim, o que você pode falar dos próximos passos e qual é o seu sonho grande como jornalista, como escritor, e aí que está trilhando aí com um primeiro livro que foi uma porta de entrada fantástica, acho que para esse novo capítulo de carreira que você tá seguindo. Eu lembro muito, eu sou muito fã da Cris, né, da Cris Correia, né, quando eu li Sonho Grande, eu li 3, 4 vezes, né? Para mim, eu falava para ela assim, né? Você é a Walter Isaacson do Brasil, né? Que escreveu a biografia do Steve Jobs, né? Do Einstein lá fora e tudo mais, né? E eu vejo aqui que você tem um primeiro passo muito bem sucedido para o que você for desenvolver para frente. Quais são os seus sonhos agora adiante? Cara, eu estou muito focado nesse livro, sabe? De que ele seja uma boa contribuição e entendendo que no mundo de hoje é aquilo que a gente estava falando, que a coisa não... Um conteúdo não acaba quando termina. Não é só pegar o livro, colocar ele na estante e agora é com o mundo, entendeu? Não, eu acho que eu tenho que fazer conteúdos complementares. Bom, assim, no meu Instagram eu devo começar a postar alguns conteúdos complementares nos próximos dias. Então, quem quiser seguir já vai ter em breve ali, eu já vou começar a fazer coisas complementares, porque a minha ideia é o seguinte... Eu acho, Léo, eu estudei em universidade pública, né? E você também, né? Eu acho que eu sempre me senti com uma dívida com a sociedade ali. Isso estava, inclusive, na minha... Não estou falando isso agora, tá? Estava na minha monografia, no meu TCC da faculdade, na dedicatória. Com o contribuinte, digamos assim, em devolver para a sociedade, que eu acho que essa... A universidade pública tem um papel maravilhoso em desenvolvimento, mas ela dá oportunidades individuais muito boas, né? E eu tive as minhas. E eu acho que é o seguinte, que esse livro comunique e ajude a impactar o empreendedorismo brasileiro. Se for o Sonho Grande é um livro que faz parte da cultura dessas empresas. É um livro muito citado ali nessas empresas, ele foi muito lido por essas empresas, ajudou na construção, ajudou a transformar o sonho do empreendedor em realidade. O meu objetivo com o livro também é esse, assim, é oferecer algo. Tem uma coisa que eu escutei do empreendedor, uma pessoa de outra área, falando assim, a gente tem que trazer pessoas mais parecidas com as pessoas do Nubank aqui. E eu falei, cara, as pessoas acham o quê, né? Que o Nubank, que o Davi Vélez e a Cristina saíram da piscina de bolinha, tipo de férias com eles, né? Emergiram ali da piscina de bolinha roxa, do nada. Não, cara, tem método, tem muito trabalho, tem muito estudo ali, tem experiência, entendeu? O background ali de outras empresas. E então eu acho que trazer para o pé da realidade e parar com esse papo de que inovação é uma coisa para poucos iluminados e o resto é todo mundo apertador de parafuso na empresa, eu tenho perante, assim, nesse livro, entendeu? De que ele tenha esse efeito. Deu uma falhada aqui, eu não sei se quando ficar salvo, acho que nos últimos 15 segundos ele deu um lag aqui, eu não sei se depois o Instagram ele dá uma normalizada, mas tudo bem, a gente consegue dar uma entendida. Daniel, vamos para as dicas
as quatro perguntas tradicionais. Primeiro eu queria falar que hábito ou rotina funciona e te ajuda no dia a dia. Caminhar 10 quilômetros por dia. É onde eu consigo ajustar um pouco os pensamentos. Eu gosto de correr também. Muito Digamos bom. que a pandemia dificultou um pouquinho em vários aspectos, inclusive no que a gente come a mais, né? Mas gosto muito, muitas vezes ouvindo podcast, ou música, enfim, ou nada, e só pensando. Um livro que você recomenda fora o seu? Cara, eu tô lendo fora o meu também, mas ó, a ideia é o bilhão, mas olha, tem esse livro aqui, The Big Nine, que é um livro, ele tá, bonita a capa, né? Eu comprei ele em inglês, ele não tem em português ainda, mas é um livro que fala sobre como a inteligência artificial e machine learning e tal tá por grandes empresas. E ele tem uma coisa, assim como o documentário Dilema das Redes, tem uma coisa até um pouco maniqueísta, eu acho, sabe? Eu acho que a coisa podia ser um pouco... Mas é interessante ele ter muita informação, sabe? Independente do tom, eu tô gostando bastante. Um podcast, filme ou série, ou alguma fonte de conteúdo, além de livro, que você gostaria de recomendar, que seja algum hobby, alguma coisa que você gostaria muito que o pessoal pudesse ver? Tem um muito específico, mas como eu gostei demais, eu vou recomendar, que é para quem gosta da série The Office. Não sei se é o teu caso, mas tem um podcast que é original do Spotify chamado Oral Story of The Office, que são 12 episódios sobre o The Office, histórias do The Office, dos bastidores dessa série, que é uma das mais bem-sucedidas, mas assim, de todos os tempos, mas quem não conhece a série também pode gostar. Eu acho que tem alguns aprendizados, até eu tive um pouco como... Eu acho que o autor independente também é um pouco empreendedor, né? E teve, por exemplo, tem um episódio que fala só sobre tudo que deu errado no The Office para que o show continuasse. Quase foi cancelado, começou com audiência baixa, e de repente, assim, acho que no streaming, se eu não me engano, a série mais vista de todos os tempos. Acho que já está mais que Friends. E é um exemplo de podcast bem feito, com roteiro caprichado, com muita entrevista, com muita novidade. Eu acho esse podcast sensacional. E só para falar... Nossa, eu não sabia. Não, esse é demais, demais. Um outro esse obviamente é em inglês, mas tem outro que está em português que é muito legal, que é o Ditadores do Spotify, original do Spotify no Brasil, que tem alguns episódios ali sobre Hitler e outros nomes, que é muito bem feito e também interessante, vale muito ouvir. Muito legal. Essa questão do The Office que você falou, é engraçado como depois do streaming teve uma revisitação ao The Office, né? Com muita gente cobrindo e redescobrindo, né? E o The Office é uma série que você tem que passar da primeira temporada para engrenar, eu acho. Você falou assim, começou com audiência baixa, mas tem que passar da primeira temporada para depois você pegar, e aí a riqueza dos personagens e tudo mais, aí ele vai enriquecendo e você vai entrando na vida, na rotina, né, deles. Não, né? Perfeito, e os podcasts explicam também por que isso acontece. Eles deram uma pivotada, assim, mudaram algumas coisas. Mas é interessante que quando você se apaixona pela série e vai ver de novo, minha mulher não tinha visto tudo, e ela quis ver, e eu falei, tá bom, vamos ver inteiro, as 9 temporadas. A gente viu ao longo da quarentena. É muito bom mesmo. Tem algo que eu gosto também de ver, sabe o que, para quem gosta de The Office, que é Deleted Scenes of The Office, que é uma página no Instagram. Eu adoro ver cena deletada de filme e de livro que eu gosto. Porque se o filme é bom, tem muita cena boa que ficou de fora. E é um exercício de desapego, de deixar de fora coisas coisas boas em prol de uma narrativa comum interessante. Muito bom. Uma frase que você gostaria de deixar que representa, sei lá, o seu momento ou alguma lição? Tem uma frase que eu li outro dia, que é do Nabokov, que é: não existe ciência sem imaginação e nem arte sem fatos. Eu que vivo um pouco esse duelo ali, de ser uma pessoa que eu gosto de ser mais criativo, e estou sempre agitado, olhando para tudo, e às vezes eu preciso um pouco de método, um pouco olhar para ser mais metodológico. Então entender isso, assim, acho que a criatividade ela tem que ser baseada ali em informação, você deve sempre se abastecer ali de informação para poder ser uma pessoa mais criativa.
E também, se você quer fazer uma coisa mais metódica, etc., você também tem que deixar um pouco aberto para imaginar. Então a frase é essa: não existe ciência sem imaginação e nem arte sem fatos. Muito bom, muito bom. Vai virar o post de amanhã, como você sabe, você já deve ter estudado o meu perfil do Instagram. Isso. E tô curioso para ver, você como editor digital da Veja, né, e pensando já nesses formatos de conteúdo, né, que não precisa ficar preso só, tem que ser um próximo livro, né, você pode explorar de várias formas o conteúdo digital, e acho que você deve estar com muita ideia fervilhando aí de como você vai usar seus canais, provavelmente, né, Daniel? Tô. E como sempre o programa é tempo, eu acho que tem algo que eu me identifico com você, que eu não acho que, por exemplo, essa live aqui, as pessoas estão assistindo, prepara muito, você tem né, uma super pesquisa, depois que ela acontece tem um monte de coisa. Eu não acho, tem gente que acha que sinônimo de conteúdo digital é liga aí, liga o play e vambora. Como eu sei disso ali, eu sei que fazer um podcast é algo muito trabalhoso e tal, eu tô com um problema sério de tempo, mas tô pensando em um monte de coisa, tomara que você goste. Daniel, queria agradecer, a gente está chegando aí a quase 1 hora de episódio. Eu sei que se a gente explorasse o tema do livro dava para ir mais longe, mas eu de propósito não quis falar muito dos capítulos do livro, porque aí o pessoal pode comprar, visitem a Amazon.com.br, o livro está lá, tá na lista já dos mais vendidos na categoria de biografias, e recomendo super. Acho que a gente pode depois bater uma bola sobre mais aprendizados, mas parabéns por esse seu primeiro passo aí como escritor. Obrigado por aceitar o convite. Queria deixar a palavra para você dar a última palavra aqui do episódio de hoje. Não, obrigado demais. Eu acompanho muito o programa que você fazia, o Man in the Arena, achava, deve ter zerado, tá muito bom, ótimas entrevistas. Não, é isso, o que eu digo para as pessoas é quem se interessar pelo tema, além de comprar o livro, no meu Instagram, nos próximos dias, começar a entrar um pouco de bastidores, informações extras e conteúdos interessantes. Espero que as pessoas achem interessantes. E legal, ó, eu sei que a Lê, que deu aqui um ótimo papo, eu sei que é a sua esposa, e eu vi que ela curtiu o post, repostou stories. Ela é sua grande fã e provavelmente sua grande sócia do livro aí ter saído com esse sucesso. Eu sou grande fã dela e eu acho que é o seguinte, eu sou muito fã, ela é a melhor editora que eu conheço, e além disso, a gente não faz uma mudança de carreira sem apoio, sabe? E ela me apoiou demais e falou, pode ir que vamos em frente. E isso foi muito importante para dar tudo certo. Sem conhecer, dá para perceber. Então eu queria dar parabéns, Daniel, parabéns, Ale, parabéns também por ter dado todo esse suporte para o Daniel. De novo, pessoal, Amazon.com.br, da Ideia ao Bilhão, um super sucesso, e eu vou estar acompanhando aí a carreira do Daniel, os conteúdos que vem no Instagram e nos outros canais. Eu sei que a gente vai continuar mantendo contato e batendo papo, trocando ideias sobre ideias de conteúdo e tudo mais. Pessoal, obrigado por terem acompanhado mais um episódio. Semana que vem a gente volta às 19 horas e o episódio vai ficar gravado e os conteúdos derivados vão estar sendo publicados ao longo dos dias. E semana que vem sai o infográfico do Daniel, provavelmente de segunda para terça-feira, para mais um item colecionável para o pessoal que assina a lista. Então, pessoal, obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.